Manhã Boa Nova de volta para falar sobre o Biagio Mazeu. Ele é um senhor que é um exemplo para a nova geração. O aposentado que começou a praticar tênis aos 78 anos continua a comparecer religiosamente às aulas 4 vezes por semana, mesmo estando com 93 anos de idade. E ainda vai dirigindo seu próprio carro. Em outros 2 dias, quando faz aulas de pilates para complementar o treinamento, vai e volta caminhando 2 quilômetros até a escola. Ele diz, já chego aquecido, e brinca o vovô do tênis, como foi carinhosamente apelidado. Descanso só aos domingos. Essa história de amor ao esporte começou de um jeito inusitado lá em 2003. Cerca de um ano após Biagio ficar viúvo, um de seus sobrinhos, que é instrutor e dono de uma escola de tênis em São Paulo, usou um domingo para reunir a família e curtir o espaço. Em meio ao ambiente descontraído, ele decidiu chamar o tio para bater uma bolinha na quadra. Foi quando a paixão aconteceu. Quais são os principais benefícios da atividade física na terceira idade, Norberto? A manutenção da vitalidade. À medida em que a gente vai ganhando cabelinhos brancos, né? A gente vai diminuindo a atividade física, corroborada pelos jovens que não deixam os velhos fazer as coisas, porque os velhos são lentos. Então, cada vez que um jovem cerceia a atividade de um velho, você está cerceando uma atividade física. E é importantíssimo que nós tenhamos uma atividade física concomitante com a atividade mental. Então, o corpo, mente sã, corpo são. Então, uma atividade vital, o que faz? Faz a tonificação muscular, ativa a circulação. Ativando a circulação, mais nutrientes vão para as células vão ficar felizes da vida, porque vão receber tudo aquilo que precisa, né? E essa atividade também estimula o nosso sistema hormonal, né? Que são os reagentes que atuam dentro do nosso metabolismo para que nós tenhamos a nossa vitalidade, a nossa função fisiológica e, mais do que tudo, o prazer em fazer as coisas. Então, se eu fizer uma atividade física com prazer, ela é muito melhor do que eu fazer uma atividade física obrigado ou forçado a fazer. E o que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas se utilizam das academias, mas a gente olha na fisionomia, é aquela obrigação, é aquela ginástica sofrida, né? Eu não sei se isso faz tão bem ou mais mal do que fazê-la com muito prazer. Então, fazendo com prazer é bem melhor, né? Se querer bem. O se querer bem entra naquela recomendação de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Nós somos prioritários. Se eu estou bem, eu posso estar bem com o meu próximo. E aí escolher a atividade que você mais gosta de fazer. Sem dúvida, não precisem jogar tênis, todo mundo, né? Mas uma boa caminhada, isso é interessantíssimo, né? Quem consegue dar uma corridinha bacana, uma corridinha, né? Um vôleizinho, uma atividade que se movimenta. Então, quanto mais se movimentar, melhor. E não precisa já fazer uma maratona. Se você que mora em apartamento, uma sugestão, desça um andar antes do seu andar. Se você mora no 7º, desça no 6º e suba um andar a pé. Comece a fazer isso com regularidade. Depois desce no 5º e sobe 2, depois desce no 4º e sobe 3, aí sucessivamente, né? Quando você menos esperar, você está subindo e descendo os 14 andares a pé. Vai economizar energia elétrica, o condomínio vai ficar mais barato e você vai ter uma saúde bem melhor. Você faz atividade física? Faço, sim, regularmente. Meu pai faz caminhada todo dia, 6 horas da manhã. Beijo, pai. Quais são as outras formas que nós podemos escolher para envelhecer feliz, né, Norberto? A felicidade está em praticar aquilo que a gente gosta. Se nós fizermos o que nós gostamos, é muito bacana, é muito bom. E se nós formos obrigados a fazer qualquer outra coisa, a façamos também com prazer. Então, quando a gente coloca o prazer dentro da atividade, isso remoça, renova. Por quê? Porque o sistema hormonal, ele descarrega, né, as endorfinas e eu fico legal. Então, inclusive, há estudos que uma atividade física
produz o mesmo efeito que uma droga inalada ou injetada. A liberação das endorfinas numa atividade física nos dá tanto prazer quanto uma droga, uma bebida. Então, olha aí para vocês que estão por um lado, se quiserem mudar para o outro, é só encaixar uma atividade física aí que vocês vão ter muito prazer. Então, faça o que goste. Seja útil. Em algumas atividades tem até o contato dos idosos, como nós falamos aqui do Sr. Biagio, né? Que joga tênis aos 93 anos. Contato com outros jovens, com outras pessoas também. Esse contato dos idosos com os jovens é importante, Norberto, e por quê? Primeiro, porque faz você relembrar das coisas, né? Quando você vê um jovem fazendo uma traquinagem, você fez igual. Né? Então, a participação com os jovens, ela é estimulante, ela é uma troca de informações, a sua experiência como idoso, a sua experiência com a sua sabedoria de idoso, é muito mais fácil de ser passada para um jovem em pequenos detalhes. Então, é um sistema de troca, é troca de energia. A sua energia é conhecimento, a do jovem é vitalidade. Então, a gente troca isso. Então, ele anda mais rápido, você anda mais rápido junto, ele tem uma ideia, você lembra de algo que você já fez, você expõe a sua ideia, não impõe. Essa é a grande diferença, é nós não impormos as nossas ideias, e sim expormos a ideia. Nós expomos, pega quem quiser. Uhum. Então, a gente não tem que obrigar a nada. Então, o nosso viver, a nossa experiência de vida é algo extremamente valioso, que a gente pode passar aos jovens, e o jovem que tiver abertura, se ele tiver esse hábito de convivência com os idosos, ele vai absorvendo, né? E para vocês que são jovens, uma das coisas muito bacanas para vocês desenvolverem aí como atividade na mocidade espírita é a relação com os velhos, com os idosos. Então, visitem os asilos, visitem as casas de recuperação, se exponham aos velhos, aos idosos, que aí vai ter uma troca muito bacana e você estará sendo útil e tornando útil um idoso. Muito bacana mesmo. Vamos conferir agora o quadro, a coluna Liberte-se de Sua Mente com o Rossano Sobrinho. Liberte-se da sua mente com Rossano Sobrinho. Olá, amigos! Tudo em paz? Estamos aqui novamente no nosso quadro Liberte-se da Sua Mente, refletindo as questões da espiritualidade, da vida maior. Hoje falaremos sobre uma questão singular, a visão espírita de Jesus. Quem foi esse homem? Foi um homem? Foi um Deus? É a encarnação do próprio Deus, como algumas teologias asseveram? Ele encarnou-se na Terra? Foi apenas um agênere, como alguns acreditam? Quem é Jesus? Realmente nós somos pequeninos pirilampos para falar da realidade desse ser. Falar de uma estrela de primeira grandeza como Jesus, quem somos nós? Somos pirilampos humildes, mas podemos, com a ajuda de Allan Kardec, de alguns espíritos nobres, aprender um pouco a realidade desse ser notável que é Jesus. Jesus é um Cristo, é um ser unificado ao Pai. Os espíritos afirmam que ele realizou sua evolução em outros orbes e é o governador espiritual da Terra. Não é Deus encarnado, não é mais um espírito iluminado reencarnado na Terra. Na Terra, segundo os espíritos informam, ele apenas encarnou uma vez, porque realizou toda a sua evolução em outros orbes. Portanto, Jesus é um ser extraterrestre, como já asseveramos em outros programas. Ele realizou sua evolução em outros mundos. Mas ele é o bom pastor, é esse mestre. O único título que o Senhor aceitou foi mestre, Rabi, Rabone. Então ele é um condutor das almas terrenas. Ele é um professor, o nosso irmão mais velho. Dessa forma, não trancafiando no alto dos céus, trazendo-o para mais perto do nosso coração, das nossas lutas diárias, nós podemos ouvi-lo dizer: tem de bom ânimo,
eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele quer dizer vocês também podem vencer. Seguindo as diretrizes que eu deixei no Evangelho, seguindo as diretrizes que os meus mensageiros, os Espíritos Nobres, trazem a todo tempo. Então, Jesus é uma presença viva. Acredito que estamos mergulhados na aura do Cristo, que o planeta terrestre recebe o seu influxo psíquico, as suas forças. Alguns espíritos asseveram que a governadoria da Terra está na parte espiritual do nosso Sol. Então imaginemos que Jesus está do Sol nos tutelando, banhando o planeta terrestre com as suas bênçãos, juntamente com seus assessores, com seus mensageiros. É difícil uma terminologia terrena, mas enfim, os espíritos que trabalham a seu serviço. Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Hamed, tantas almas, não apenas no movimento espírita, porque é importante entender também que Jesus não é o diretor de uma religião. Jesus é o Senhor da Terra. Ele move toda ação positiva na ciência, toda ação positiva nas artes. Os seus mensageiros estão em toda parte, trabalhando por uma sociedade nova, porque nós estamos na Terra para, sob o comando, a orientação dele, nos renovarmos. Jesus quer muito mais que discípulos. Jesus quer amigos. Ele mesmo disse, não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque ele quer colaboradores nessa obra fantástica. Não importa se você se sente muito pequeno, quem não pode dar um sorriso, um aperto de mão, ajudar alguém, socorrer alguém que sofre, colaborar, ser luz do mundo e ser sal da terra. A luz ilumina, o sal dá o tempero, dá o sabor aos alimentos e impede também que os alimentos se estraguem. Então sejamos esse sal nas conversas que travamos com as pessoas, no nosso trabalho, no ambiente doméstico, que possamos sempre pensar qual a proposta do Mestre de Nazaré. Então Jesus não é Deus encarnado, é o Filho de Deus. É um Filho de Deus que acessou a plenitude. Jesus para nós, como esclarece Allan Kardec no livro A Gênese, ele não foi um agênere, ele não viveu um teatro com um corpo de ectoplasma. Ele encarnou, passou pelas dores do mundo para vencê-las e mostrar um perdão no alto da cruz, a vitória total da consciência plena sobre o ego ancestral. Então Jesus é um amigo nosso, o nosso irmão, que caminha conosco, porque ele nos prometeu que estaria conosco sempre, que enviaria outro Consolador, a doutrina espírita, o Espiritismo, e que prosseguiria conosco para sempre. Muita luz e muita paz. Compartilhe aí o nosso programa e prossigamos com o Mestre. Muita luz para você, Rossano. Obrigada pelas informações. Ele que volta aqui na próxima quarta-feira com Liberte-se de Sua Mente. E ele disse aí num trecho, né, que Jesus quer amigos. E o que mais ele quer de nós, Norberto? O que ele quer, ele já falou, que nós sejamos bem-aventurados. Mas não adianta ele querer. Eu quero tanta coisa, né, que aqueles que estão à minha volta façam, né, só que não fazem. Então imagine a condição dele de querer, e ele já quis, ele já nos trouxe o Evangelho, que é uma ferramenta para nós nos tornarmos bem-aventurados, suplantarmos todas as dificuldades com sabedoria, com galardia, né, não com raiva, não com vingança. Então eu imagino que o que ele sempre quis e o que quer é a nossa evolução. Então, quanto mais rápido nós evoluirmos, mais rápido nós entenderemos as leis naturais. E aí nós passaremos a ser obreiros, né? Por isso que ele falou, a linguagem de Jesus ela é muito sábia, né? Quando ele fala, crescei-vos e multiplicai-vos, a gente só pensa em fazer sexo para ter filho, né? Mas o crescei-vos e multiplicai-vos é muito mais evidente. Isso. Crescei-vos em conhecimento, crescei-vos e multiplicai o seu conhecimento. Não adianta você crescer, ter o conhecimento para você e depois vai para o túmulo e deixa tudo lá. Então essa troca, essa transferência,
esse doar de coisas boas é extremamente importante, né? Essa é a verdadeira caridade, né? Então vamos falar um pouquinho sobre doação, Opa. né? Em 28 de novembro acontece o Dia de Doar. É uma campanha mundial com o objetivo de conscientizar e estimular a solidariedade através de doações envolvendo organizações sem fins lucrativos, empresas, governos e a sociedade em geral. A APAM, Associação Paulista de Amparo à Mulher, ONG que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, participa pela terceira vez do movimento. Durante o ano todo, a associação promove cursos, oficinas, workshops e atividades em grupos voltadas à promoção da autonomia e desenvolvimento social das mulheres que se encontram em alguma situação de vulnerabilidade. A campanha Dia de Doar surgiu em 2012 nos Estados Unidos e ganha força em vários países, inclusive no Brasil, onde é organizada pelo movimento Por uma Cultura de Doação. O principal objetivo é criar iniciativas que encorajem as pessoas a doarem, ajudando ao próximo e colaborando com as instituições de diversas áreas. Nós aprendemos no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. E a doação é uma forma de nós exercitarmos esta caridade, Norberto? Sem dúvida. A natureza não dá saltos. Então, inicialmente, nós, lá atrás, na época que só atuava o instinto para a preservação da nossa vida, nós reservávamos o nosso território e naquele território, por ter comida, lá eu vivia e sobrevivia. E eu nunca deixei ninguém entrar no meu território lá atrás, porque senão eu teria morrido antes por falta de comida. Então esse egoísmo, ele é natural. E hoje nós temos oportunidade de praticarmos o compartilhamento através do quê? Do treinamento do ato da caridade material, que ela antecede a caridade moral. Também é válido, né? Mas sem dúvida, Sim. essa é a maior caridade. Evidentemente que se um indivíduo chegar morrendo de fome, não adianta eu Lê o Evangelho. ler o evangelho para ele, eu preciso dar um pedaço de pão. Evidentemente. Então, a cada situação, uma ação. Mas a caridade material, a doação material, ela vem no objetivo de quê? De prestar um auxílio, beneficiar um terceiro. Mas eu vejo isso como um treino para nós praticarmos a verdadeira caridade moral, que é a aceitação do outro como ele é, do próximo como ele é. Então, esses movimentos que surgem, né, das doações, da participação, das campanhas, são bastante interessantes, porque é um processo educacional por uma via indireta, que muitas pessoas não se atêm a isso, mas se nós analisarmos a essência da coisa, tudo vai num processo evolutivo. E há situações em que essas doações, elas se fazem muito mais necessárias e comovem muito mais a população. Haja vista que nós tivemos essa semana um terremoto lá no Oriente, morreram 400 e tantas pessoas. Então, o mundo inteiro se une em cima disso para quê? Para auxiliar aqueles indivíduos que estão numa região de conflito. Então, de um lado, um está metralhando o outro, mas na hora que tem um terremoto, todo mundo para de se metralhar e um vai ajudar o outro. Então, esse bem que nós temos dentro de nós, basta colocá-lo em prática, né? E temos que treinar. Um dos treinos é a prática da caridade material através das campanhas, das doações, que tem muita coisa para ser feita. Essa é a verdadeira salvação, como Sim, diz. a salvação por quê? Porque aí você vai levar, vai transferir e vai fazer com que o outro se beneficie do seu ato. Olha que coisa bacana. Se eu trato bem alguém, a vibração receptiva desse alguém vai fazer com que ele se sinta bem e irradie o quê? Coisas boas. Então ele pensou, puxa vida, que legal que eu ganhei um pedaço de pão, eu que eu ganhei uma blusa, mesmo que seja usada, ganhei uma blusa usada. Que bacana que alguém me deu. Então ele emitiu uma onda de pensamento de gratidão. Essa onda de pensamento de gratidão, ela é harmonizante.
diferente de uma onda de raiva, uma onda de vingança, que ela é desestabilizante. Então, a harmonia do receptor é transferida para o doador e para todos aqueles que estão na sua circunrevolução. Então vamos doar, pessoal. É muito importante, né? Norberto, obrigada mais uma vez pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Tenhamos todos uma boa semana, com boas ideias e grandes realizações. É isso aí, você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Um bom feriado e até amanhã. Você ouviu Manhã Boa Nova.